bem, boa noite, bem-vindas e bem-vindos. Muito legal, muito prazer. É uma honra ter vocês aqui. A gente está iniciando, né, a segunda turma. Na verdade, esse ano é a terceira turma do programa do Bold, o programa de capacitação do Bold, onde a gente tem aqui mais de 60 pessoas inscritas que quiseram dar um próximo passo. Para quem ainda não me conhece, eu sou o Márcio. Meu nome é Márcio Yoki, eu trabalho aqui no Bold já há 4 anos e meio. Nesse período, eu venho tocando toda a parte de projeto educacional, né, essa parte social, mas principalmente o educacional aqui do Bold. E o nosso objetivo com o programa é fortalecer e ajudar que vocês fortaleçam, né, a capacidade, o potencial de empregabilidade de vocês. E essa é a primeira jornada que a gente vai fazer, que ela chama-se Jornada da Consciência. Tá? A Jornada da Consciência nada mais é do que um processo de autoconhecimento que cada um de nós vai fazendo aqui, e eu falo cada um de nós porque eu também vou passando por esse processo junto com vocês. Né? Então, quero agradecer quem está aqui no ao vivo, né? A gente tem, nesse momento, 13 pessoas aqui no ao vivo, mas eu sei que daqui a pouco chega mais. Para quem não pôde assistir o ao vivo, está assistindo a gravação nesse momento, é importante que você assista toda a gravação, porque ao longo de toda essa conversa que a gente está tendo aqui hoje, a gente vai ter insights, ter reflexões, vai pensar coisas, vai ter compartilhamento de experiências, de vivências, e é muito importante e muito rico para que você também consiga, mesmo assistindo a gravação, consiga dar esse passo adiante. Tá? Então, assim, primeira coisa que eu vou pedir para vocês, para quem está aqui no ao vivo, coloca aí no chat, ou se quiser abrir o microfone também, tá tudo bem, está liberado para a gente abrir o microfone, o espaço é de vocês. Primeiro eu quero saber de onde vocês estão, vocês que estão aqui, de que cidade vocês estão, de que estado, né, que região do país vocês estão. Eu estou em São Paulo, na capital mesmo, região da Zona Leste, aqui da capital de São Paulo. Sou nascido e criado aqui, né, a vida toda por aqui, mas eu queria saber de vocês, né, de onde vocês estão, porque eu sei que a gente tem pessoas de todas as regiões do país, né, inclusive hoje eu estava dando uma olhada ali na relação final dos inscritos e das inscritas, e foi super interessante, eu vi que tem gente de Tocantins, tem gente do Mato Grosso, e do Sul tem bastante também, a região Sudeste. Então, quero saber de vocês. Coloca aí no chat ou abre o microfone e fala aqui pra gente de onde você está falando, de onde você está assistindo esse nosso primeiro encontro. Vamos lá, deixa eu abrir o chat aqui para ver. Bastante gente. São José dos Campos, uma cidade que eu conheço. Júlia está na capital, a Thalita está em São José. Naila está em Fortaleza. Eu vi que você não vai conseguir abrir câmera, não tem problema. Depois, num outro momento, se conseguir, abre, não tem problema. Boa noite, tudo bem? Eu sou de Recife, Pernambuco. E as mensagens do chat não mostram para mim. Peraí, não está aparecendo para você o chat? Para mim também não. Tá. Para mim também não. Tá, galera, então assim, isso geralmente é tilt do Google Meet, tá bom? Mas fica tranquilo, a gente vai falando por aqui, tá? Não tem problema. Quem não tá conseguindo, porque para algumas pessoas está aparecendo aqui para mim normalmente o chat, tá? E não tem nenhuma limitação para vocês. A gente não põe nenhum bloqueio, nada disso, tá? Mas vamos lá, a Rafa é de Recife. Jordana, para você também não tá aparecendo o que você falou? Isso, não tá aparecendo. Eu sou do Rio Grande do Sul. Rio Grande do Sul, ótimo. Quem mais falou que não estava aparecendo? Teve mais uma pessoa, não sei se foi a Geisiane. Foi eu, não tá aparecendo não. Geisiane, você é de onde? Eu sou de Ouro Branco, Minas Gerais. Minas Gerais, tá vendo? A gente tá pulando aqui para bastante gente. Tem a Lu, que é de Curitiba, no Paraná. Mas ela tá em Curitiba, mas é do Rio Grande do Sul. Quem mais? Deixa eu ver aqui. Fabiana, Rio de Janeiro. A Jéssica, que é de Tocantins, tá vendo? Eu falei que tinha alguém de Tocantins. É a Jéssica. A Dominique, que acabou de entrar, eu sei que ela é do Rio de Janeiro, e ela vai poder ajudar bastante a gente, porque ela já passou por esse programa, tá, gente? Então, se vocês quiserem saber mais, pode perguntar aí, que era um pouco diferente o programa quando ela passou, mas ela conhece já o Bold.
Quem mais? Ó? Lauro de Freitas, na Bahia. A Rosiane. Mongaguá, Thaís, Litoral Sul, conhece Mongaguá. Contagem, quem é de Contagem? Maria Júlia. Deixa eu ver quem mais. Tá, por enquanto acho que são essas. Deixa eu ver se chegou mais alguém aqui. Vamos abrir. Então, ó, vocês estão vendo, a gente está alcançando aqui várias regiões, né? Várias cidades, vários estados. E o objetivo é esse mesmo, né? É trazer vocês para se conhecerem, né? Enquanto comunidade, enquanto rede, né? Coincidentemente, hoje só tem mulheres aqui nesse momento, mas a gente tem alguns homens também inscritos. Ó, que legal, Maria Júlia conseguiu abrir câmera. Bem-vinda, Maria Júlia, beleza, fico feliz. E aí, né? Aí o grande ponto que eu quero trazer para vocês agora é: como que a gente começa esse programa? Como que vocês acham que a gente pode começar esse programa? Falem aí, quem puder abrir o microfone, mesmo quem não tiver com a câmera aberta, pode abrir o microfone, tá, gente? Como que vocês acham que a gente começa uma jornada da consciência, né? Falando de autoconhecimento, como que vocês acham que a gente pode começar aqui? Quem sugere alguma coisa? E não tem certo ou errado, tá? Primeira regra que a gente tem aqui. Não existe certo, não existe errado. Existem as nossas reflexões. Vamos lá, meninas. Quem me traz aí uma ideia? O que vocês estão fazendo aqui? Por que vocês chegaram até aqui? Podem colocar no chat, mas também podem abrir câmera aqui. Desculpa, abrir microfone e falar. Boa noite, eu cheguei agora. Olá, você é de onde primeiro, Aldenise? São Luís, Maranhão. Então, na verdade, eu ainda estou querendo entender. Vocês, tá? Oi? Eu amo esse sotaque de vocês, tá? Eu sou aqui do Sudeste, mas eu adoro o sotaque de vocês. Mas vai lá, deixa eu parar de te interromper, fale aí. Não, obrigado. Então, eu, na verdade, eu entrei, né, nesse... Acho que é um programa, um projeto, alguma coisa. Eu ainda estou querendo entender, na verdade, o que realmente, né, a gente se baseia, tudo que a gente vai, todo aprendizado aqui, né? Então, eu ainda estou um pouquinho meio leiga, né? Então, se assim, tivesse como fazer um resumão aí para a gente, eu acho que também, não sei se é só minha dúvida, né? Mas se a gente tiver alguém também, né, acho que vai ser interessante. Perfeito, Tá? perfeito. Vamos falar assim. Deixa eu ver, só ver o que as colegas colocaram. A Naila colocou: eu quero conhecer mais meus limites e quem sou forte profissionalmente e na vida pessoal. Perfeito. A Thaís colocou: perdi muito tempo da minha vida com problemas psicológicos, vi 10 anos se passarem. Poxa, Thaís, que bom que você está aqui. Isso significa, com certeza, que você já deu, né, alguns passos. Então, imagino que você acabou de escrever, né, um recomeço. Espero que a gente possa contribuir para esse recomeço muito positivamente. Então, vamos lá, gente. Essa primeira jornada do Bold, como eu falei, né, o programa tem a intenção de fortalecer vocês, de ajudar, de empoderar vocês nesse processo, nessa caminhada de ampliação, né, da empregabilidade, da capacidade de empregabilidade de vocês, independente do momento, porque eu sei que aqui a gente tem pessoas que estão no início de carreira, pode ter pessoas que já têm alguma experiência, alguma vivência e está precisando, né, dar uma elevada, dar uma tracionada. A gente tem pessoas que já têm talvez um pouco mais de vivência e está fazendo uma transição. Então, independente de qualquer um desses caminhos, o programa se propõe a contribuir positivamente para vocês, com vocês nesse processo. No processo de autoconhecimento, no processo de identificação de habilidades, de força, de competências que você tem, e até mesmo em alguns pontos que a gente pode identificar algumas fraquezas mesmo, né? Poxa, falta alguma habilidade comportamental, técnica. Então, a proposta geral do programa é essa, né? É ajudar nesse processo onde vocês vão crescer, onde vocês vão se desenvolver. Tá? Então, esse é o geral. Essa primeira jornada, como eu disse, o nome dela já diz, né, Jornada da Consciência, é para a gente começar a refletir, começar a ter consciência, começar a olhar para esse processo de autodesenvolvimento. Né?
cada uma de vocês, cada um de vocês que estão aqui nesse programa, está num nível, e é o seu nível de autoconhecimento, de autodesenvolvimento. A gente não está aqui para falar assim, o seu está mais alto ou mais baixo. Não. Tanto que lá no início, e se alguém não tiver feito, vai ter que correr lá para fazer, ainda dá tempo. Logo que vocês chegam aqui no projeto, né, no nosso programa, o que a gente pede para vocês fazerem? Entrarem no Google Sala de Aula, né, que a gente chama aqui carinhosamente de GC, tá? Google Sala de Aula ou Google Classroom é a mesma coisa, para fazerem uma atividade que chama-se Diagnóstico de Felicidade. Né? Eu sei que a maioria de vocês fez, mas tem algumas pessoas que ainda não fizeram. Se tiver alguém aqui que não fez, assistindo a gravação ou mesmo aqui no ao vivo, não tem problema, dá tempo. Vai lá e faz, que ainda dá tempo. Tá? E por que a gente faz isso? Para que você comece a olhar para o seu momento atual. Né? Então apareceu lá o índice. Deu um índice de 10, de 20, de 50, de 100, não importa. Tá? Aquele é um espelho de como você percebe o seu potencial de felicidade naquele momento que você respondeu. Lembrando que tudo pode influenciar. O momento que você está vivendo pessoalmente, um momento que você possa estar vivenciando profissionalmente, situações mais felizes ou menos felizes que você passou ou está passando, tudo isso pode influenciar. Né? Por isso que eu comecei dizendo, não tem certo, não tem errado. Né? Pode ser que tenha dado, por exemplo, 75% o índice de felicidade hoje. Quando chegar no final dessa jornada, então daqui 3 semanas, mais ou menos, a gente vai repetir esse diagnóstico. E ele pode tanto dar mais alto, quanto ele pode dar igual, quando ele pode dar mais baixo. Por quê? Tudo vai depender de qual vai ser o seu processo naquele momento. Tá fazendo sentido? Tá ficando claro isso para vocês, meninas? Tô falando meninas porque só tem meninas, né? Mas pessoas em geral, porque eu sei que tem meninos que vão assistir também. Tá? E aí, quando a gente chega nessa primeira jornada, a primeira coisa que a gente vai começar a buscar o entendimento é como que eu faço esse processo de ampliação do autoconhecimento e também da minha inteligência emocional. Só que quando a gente fala aqui de inteligência emocional, gente, a gente não está falando de clichê, tá bom? Eu sei que é muito comum, né? A gente vê aí nas redes sociais, em vários lugares, as pessoas falam, não, porque inteligência emocional é inteligência... Aqui eu não estou falando de inteligência emocional para dar regrinha para vocês de faça isso para ter mais inteligência emocional, faça aquilo. Não. Eu sempre digo o seguinte, comece a se reconhecer mais, comece a se identificar mais, que naturalmente você começa a desenvolver mais inteligência emocional. Porque uma vez que eu me conheço mais, e aqui não é terapia, mas uma vez que eu me conheço mais, automaticamente eu começo também a entender como que eu lido com as coisas e com as situações. Então, o que a gente vai fazer hoje? A gente já vai começar esse processo. Vamos começar a conversar sobre isso. Primeira pergunta que eu tenho para vocês é: a emoção. O que vocês acham? A emoção, ela é algo que parte da nossa cabeça ou do nosso coração? Agora é com vocês. Abram o microfone, falem, coloquem no chat, fiquem à vontade. É com vocês. Quero saber. Cara, eu acredito que seja da cabeça, porque se a gente for pensar em todo o contexto do que o corpo da gente o corpo da gente faz umas sinapses, então as emoções têm uns certos picos de alto a baixo, dependendo do tipo de emoção. Então, acho que vem mentalmente, não direto do coração. Tá, ok. A Fabiana colocou aqui do cérebro, ok. Quem mais? E podem concordar ou discordar, gente. A ideia aqui é que a gente reflita junto, tá? E aí, pessoal? Quem... Da cabeça, do coração, da mente, não é da mente? E como que vai? Ó, acho que começa... Ó, já começamos até. Acho que começa na cabeça. Pô, adoro isso. Acho que começa na cabeça é bom, né? Acho que começa, mas não sei, também não tenho certeza.
Já vou falar uma coisa para vocês. De algumas pessoas começa no fígado, tá, gente? A gente fala assim, né? E pensa com o fígado, né? Mas a gente fala mais sobre isso já. Né? A Thalita colocou, emoção tá mais no coração, razão tá mais na mente. A Dominique colocou, da cabeça. Ótimo. Primeira informação importante para todo mundo. Segundo, né, a neurociência, quem pesquisa, quem estuda sobre isso, emoção é uma reação química. Tá? Então, para quem não sabia, fica com essa informação, guarda ela lá no coraçãozinho, mas emoção é uma reação química. Então, ela começa na nossa mente. Tá? Ela começa dentro do nosso cérebro. Toda a emoção, todas as emoções, todas, sempre são uma reação química. Gente, aqui a gente está falando de fração de segundos, tá? Por isso que muitas vezes a gente não consegue entender esse funcionamento. Por que ela é uma reação química? Ela é disparada por algumas questões. Pode ser questões internas ou questões externas. Então, pode ser algo que você está sentindo com você mesmo. Pode ser algo que você está vivenciando, né? Uma situação de medo, uma situação de susto, de alegria, não importa. Vai disparar uma sinapse, até como a Rafaela trouxe aqui, vai disparar uma sinapse, que é uma reação química, e isso vai se refletir pelo nosso corpo, que aí vai entrar nos nossos sentimentos, nas nossas sensações. Tá? Então, só trazendo essa teoria, e juro que é só essa teoria rápida, não vou ficar filosofando muito não, a gente vai conversar muito mais. Tá? Toda vez que a gente fala de emoção, a gente está falando na cabeça, está falando no cérebro, na nossa mente. Né? Se vocês assistiram aquela animação da Disney, 1 ou 2, ou os dois, Divertidamente, o que retrata aquele filme, né? As emoções batendo cabeça ali dentro da cabeça de alguém. Porque elas estão vendo as situações acontecerem e estão tomando decisões. Como que eu faço? Eu faço isso, eu faço aquilo. Então, é importante que a gente saiba disso. Por quê? Porque a emoção ela não nasce do nada. Né? Ela não surge de qualquer lugar. Não, ela sempre vai ser uma reação a algo. Ok? Até aqui tudo bem, pessoas? Tá fazendo sentido? Tá ficando claro? Legal? Ótimo. Lu, eu vi que você escreveu alguma coisa aqui, mas eu perdi. Já vou olhar no chat aqui para ver o que você tinha escrito, tá? E aí, eu quero trazer uma outra pergunta. Uma vez que a gente já entendeu que a emoção é uma reação química, acontece dentro do cérebro, né? Vai, né, passar pelo corpo, vai chegar no nosso corpo, no sentimento, nas sensações. Se a gente considerar tudo junto, entre emoção e sentimentos, né, sensações que a gente tem ao longo do dia, em 24 horas, quantas vocês acham que a gente tem? Quantos sentimentos, emoções, sensações a gente tem em 24 horas? Quero saber, coloca aí. Coloca no chat, eu abro o microfone e fala. Fabiana, você não me enrola, tá bom, Fabiana? Depois de 5 minutos eu já viro amigo de vocês, tá bom? Então não vem com essas histórias de muitos e vários, porque isso não cola, eu quero números. Eu quero que vocês chutem, é que nem bingo. Chuta um número aí, vai falando um número. Não me enrola, não. Olha lá, a Rose colocou inúmeras. Vocês não me enrolam, não, viu? Agora sim, Fabiana. A Fabiana colocou um número aqui. Quem mais, gente? O que vocês acham? Quantas emoções a gente tem? Quantas sensações, quantos sentimentos a gente tem ao longo do dia, ao longo de 24 horas do nosso dia? 10, 20. Dominique colocou para mulheres, Dominique, ultimamente para homens também, tá bom? Pelo menos para alguns, não pode não ser para todos, tá? 8, 10, 20, 50, depende, pode variar, varia mesmo, tá, gente? Varia com certeza. Fabiana, eu provoquei e você me deu uma resposta maravilhosa. Existem pesquisas e estudos
que conseguem identificar, que já conseguiram identificar que, em média, a gente tem 1000 sentimentos e sensações e emoções por dia. Para vocês verem o quanto isso oscila dentro da gente. Tá? Eu sei que você chutou, Fabiana, se fosse Mega Sena você tinha ganho, mas ia ter que dividir comigo, senão não ia ter graça. Né? Então, assim, é sobre isso, gente. Olha só quantas coisas a gente está vivenciando dia a dia e a gente não faz ideia. A gente não pensa, porque a gente não para olhar. Essa que é a verdade. Né? Vocês não param para ficar fazendo um relatório de quantas emoções eu senti por dia. Mas aí vem uma dica. Experimenta fazer. Experimenta pegar um dia, por exemplo, amanhã. A hora que você acordar, fala assim, como que eu estou me sentindo? E coloca lá. Aí vai passando o dia, fala assim, pela hora do almoço, como que eu me senti? Né? Exatamente, Camila, a gente está no automático, tá? É pilotinho automático, a gente aperta o botão e vai. E a gente não percebe que ao longo do dia a gente passou nervoso, a gente ficou feliz, a gente ficou surpresa, várias coisas estão acontecendo e continuam acontecendo. Neste momento que eu estou conversando com vocês, as reações de vocês são maravilhosas, né? Algumas de vocês colocaram uma carinha de espanto, outras de alegria. Isso são emoções, isso são sensações, isso são respostas ao estímulo que eu estou trazendo para vocês. Então percebe que se a gente começa a se olhar um pouco mais, a gente consegue começar a identificar, inclusive, questões como, deixa eu ver quem foi, que eu já esqueci o nome, me perdoa, mas eu vou achar aqui nas nossas conversas, que foi que a Thaís colocou aqui no chat. Poxa, fiquei aí uns 10 anos da minha vida num processo psicológico que não estava legal. Por que ela está aqui hoje? Thaís, desculpa, eu não quero te expor, tá? Eu só estou repercutindo o que você trouxe aqui no chat, ok? Por que é importante a Thaís estar aqui hoje? Porque ela passou por esse processo de se olhar, de se compreender, de como ela poderia fazer diferente. E eu tenho certeza que todo esse processo foi positivo, porque ela chegou até aqui. Né? Porque ela está querendo dar um passo adiante. Tudo bem até aqui, meninas? Deixa eu ver se tem meninas, né? Eu tô falando meninas, gente, mas eu sei que vão ter meninos assistindo aqui e me desculpem. Deixa eu ver aqui. Vou aproveitar e ver o que a Lu tinha escrito. Então, ela colocou, as emoções são processadas principalmente pelo cérebro, ele interpreta situações e desencadeia respostas no corpo. Exatamente. Né? Por isso parece que vem do coração. Sim. Sim. Né? Quantas vezes a gente passa por situações e fala, nossa, até me arrepiou. Nossa, senti um frio na espinha. São essas sensações que vão ser desencadeadas pelas nossas emoções. Muito bem. Pensando em tudo isso, por que as emoções são importantes, gente? Por que vocês acham que viver as emoções é importante? Contem para mim. Meninas, abram o microfone, eu quero ouvir a vozinha de vocês, tá? Quem puder, abre o microfone. Quem não conseguir, coloca lá no chat. Quero saber. Por que é importante? Eu me acho que se a vida não tivesse emoção, eu acho que não teria muito sentido, né? Pronto. Então, acho que Começamos bem. realmente, né? Acho que temos que ter, né? A emoção acho que faz parte realmente do nosso corpo, né? Da nossa mente, para que a gente possa expressar, né? O que a gente está sentindo e, de certa forma, colocar para fora, né? Porque muitas das vezes fala, já pensou se a gente travasse e deixasse todas as emoções internas? Como seria? Né? Então, eu acho que é uma forma, né? De se esvaziar, dependendo, né, da emoção, né? Ou de irradiar para outras pessoas, né? Boa. E aí depende muito, né, de como você vai trabalhar cada uma dessa emoção, né? Perfeito, ótimo, ótimo, legal, Denise, obrigado.
completando o que a Aldenice trouxe, eu também acho interessante que é através da emoção que a gente consegue se conectar com o outro, né? Exatamente. Porque todos vivenciamos emoções, né, Rafa? Todo mundo tem emoção. Não adianta falar assim, ah, você não tem emoção. Não, todo mundo tem. Independente de qual seja, mas todo mundo tem. Ótimo. Deixa eu ver aqui, ó. A Thaís colocou, serve de parâmetro para a nossa vida, com certeza. A Fabiana colocou, porque a emoção nos motiva a enfrentar tanto os obstáculos quanto as felicidades da nossa vida. Perfeito. Perfeito. Eu vou compartilhar uma tela aqui com vocês. Quem tiver no celular, pode ser que fique um pouquinho difícil de visualizar totalmente. Não tem problema. Depois vai estar lá no GC a mesma imagem para vocês visualizarem e exercitarem também, tá? Mas vamos lá, ó. Eu tentei ampliar o máximo possível, mas eu quero que vocês olhem para essa imagem e me respondam. Neste momento, em que parte dessa roda de sentimentos você está? Você se percebe, você se vê neste momento. Né? E pode ser uma coisa assim, gente, bater o olho e falar, poxa, eu acho que eu estou aqui, nessa faixa mais azul, nessa faixa mais roxa, mais laranja, mais avermelhado, né, no amarelo, no verde. Onde vocês estão neste momento? Né? Eu acho que eu estou na azul, neste momento. Azul. Perfeito. Tá numa sensação mais calma, mais de tranquilidade, pensativo. Perfeito. Quem mais? E o engraçado é que há poucos dias, né? Há praticamente 2, 3 dias atrás, eu estava bem nessa vermelha aí. Estava bem. Então, para ver como a oscilação de emoção é um negócio muito, sabe? Temperamental, na verdade. É constante, é isso aí. Pois é, justamente. Ótimo. Legal, a Fabiana colocou que está na faixa ali do amarelo, né? Um lugar mais de alegria. Quem mais, gente? Vamos lá. Olhem e me digam. Nossa, na roxa, definitivamente. Tô tão cansada. Opa, olha lá, Maria Júlia trouxe. Tá cansada. Mas vamos lá. Você tá cansada porque a roxa ela começa com um triste, tá, Maria Júlia? Ah, não, sim, não. Mas eu não tô triste, não. Eu só tô muito cansada. Perfeito. Percebe? É aí que a gente começa a identificar, né? Não é que eu esteja triste, mas eu estou cansada. Agora, uma pergunta, Maria Júlia. O cansaço, será que pode te levar a uma sensação de tristeza? Acho que sim. Acho que um cansaço, quando muito excessivo e muito persistente, você acaba dando uma baixada na energia. Então, inevitavelmente, você se sente meio deprimido. Ótimo. Eu te fiz essa pergunta exatamente por esse motivo. Porque, assim, se você pegar o primeiro do roxo, é triste. Sim. Aí você fala, não, mas eu não estou triste. Eu estou cansada. Mas aí a gente volta naquele lugar de falar assim, tá, mas se você ficando muito cansada, talvez você fique triste em algum momento? Pode ser. Sim. Então, percebe como é uma mistura? Legal, Maria Júlia. Super obrigado. Maravilhoso. Vamos lá, ó. A galera colocou. Bom, a Dominique colocou no laranja. A Thalita colocou no laranja também, um pouco ansiosa. Então, a ideia aqui é que vocês, agora, tendo, né, esta ferramenta, que apesar de ela ser uma roda, um desenho aqui, é uma ferramenta de a gente também se auto-identificar, tá? A gente também vai se auto-identificar. Poxa, mas espera aí, o que significa isso? Né? Eu estou me sentindo desse jeito? Estou calmo, estou tranquilo? Não, talvez estou um pouco agitado, estou um pouco ansioso. Onde eu estou? Então, lembra quando eu comecei falando para vocês? Gente, se vocês fizerem um exercício de se olhar ali por, né, não vou dizer 24 horas, porque a gente dorme, mas o período que você está ativa, que você está ativo, você vai parar para olhar quais foram as sensações, as emoções que você vivenciou, provavelmente você vai passar por quase todas as cores dessa roda, desse círculo. Por quê? Porque a gente vai oscilar, a gente vai vivenciar.
né? Então, pode ser, sim, né, que a gente... Jéssica, vai lá, querida. Espero que você fique bem. Colocou aqui que não está passando bem. Melhoras para você, depois você assiste a gravação. Thaís colocou, né? É uma mistura, um pouco de cada. Sim, tá? Pode acontecer, porque é como eu falei, a gente pode começar, né? Quer ver? É simples, a gente pode fazer um exercício simples. Não precisa me responder, não precisa trazer para mim, tá? A fala, a não ser que alguém queira compartilhar. Eu posso dar o exemplo, eu posso me colocar como exemplo, mas se alguém quiser compartilhar, vai ser legal. É só você pensar assim, como foi o seu dia hoje? Da hora que você acordou até agora, né? Nós estamos aqui, ó, 18h38. Então, estamos chegando aí quase 7 horas da noite. Como foi o seu dia? Por onde você percorreu? Que caminhos você percorreu aqui, ó, dentro dessa rota? Né? A Fabiana colocou, meu dia foi tranquilo. Então, para ela, talvez, tenha ficado muito ali perto do azul, mais tranquilo, mais calmo. Mas eu posso falar por mim, tá, gente? Posso falar por mim. Não vou falar, como é primeiro dia, eu não vou falar que é por conta de vocês, não, tá bom? Mas hoje eu posso dizer que eu passei pelo vermelho, pelo roxo, passei talvez um pouquinho pelo laranja, mas agora eu estou no amarelo. Este momento para mim aqui é maravilhoso. Eu consigo esvaziar, como eu costumo brincar, eu esvazio minha mochilinha aqui do dia e curto muito. Porque eu estou com vocês aqui, a gente vai conversar, Mas assim, ao longo do meu dia, não foi um dia tranquilo hoje. Porque tinha muitas coisas para fazer, eu estava com... Então, só que o que isso vale? É esse processo de identificação. É saber olhar e identificar. Porque quando a gente começa a dar nomes, fica mais fácil. Então, se eu consigo dar nome, estou me sentindo assim, estou me sentindo de outro jeito, passei por este caminho, passei por outro caminho, fica mais fácil. Tudo bem até aqui, meninas e meninos? Pessoas, tudo em ordem? Podemos seguir? Posso avançar? Sim. Ótimo. Então, vamos lá. Vou voltar nas emoções. A gente estava falando aqui. Legal. Começamos falando de emoções. Então, vamos entender as nossas 5 emoções básicas. Tá? São as 5 da primeira versão, da primeira versão não, do primeiro Divertidamente, tá? No segundo filme tem mais 4 emoções que são incluídas. Eu não vou colocá-las aqui porque a nossa ideia é trabalhar com essas base mesmo, com essas funcionam ali como alicerce de tudo. Primeira pergunta, meninas e meninos. Existe emoção boa e emoção ruim? Sim ou não? Não. Eu acredito que não, porque acho necessário a gente ter o equilíbrio na vida, né? Então, acho que todas as emoções, qualquer um é fundamental para o nosso decorrer de rotina e assim. Tá, a Rafa trouxe uma fala, e aí? Pessoas, tem ou não tem? Tem emoção boa, tem emoção ruim, mais ou menos, não sei. Como que é isso para vocês? Quero que vocês me tragam aqui para me ajudar a refletir. Boa noite. Existem emoções boas e ruins. E mais ou menos também. Emoção boa, ruim, mais ou menos. Ótimo, temos 3 classificações aqui. Legal. Isso. A Fabiana colocou que sim. Então, tô entendendo, Fabiana, que você está dizendo que existem tanto boas quanto ruins, né? O Denise, o que vai fazer a diferença é como você vai lidar com elas, ok. A Joyce também está concordando. Deixa eu ver mais alguém que colocou aqui. Todas são importantes, a Thaís colocou. Ótimo.
Eu gosto dessa última fala que eu peguei aqui da Thaís. Todas as emoções são importantes e relevantes. Né? E aí vai de encontro, inclusive, com o que a Rafa também trouxe. Por que isso? Presta atenção. Se a gente tem essas 5 emoções básicas, e que isso é de todo mundo, todas as pessoas têm, como que a gente poderia dizer que existe boas e ruins se existem pessoas boas e existem pessoas que talvez não sejam tão boas na nossa percepção e elas têm as mesmas emoções? Já que é uma reação química do cérebro. Eu acho que é relativo esse negócio de ser boa ou ruim. É o que a pessoa faz com essa emoção. Igual a raiva. Se ela utilizar da raiva dela para descontar em alguém, ou fazer alguma coisa com alguém porque ela está com raiva, é ruim. Mas você sentir raiva, indignação de uma certa situação que é errada, isso não é ruim. É que você tem um senso de que você sabe que aquilo é errado. Boa! Tá vendo, gente? É por isso que eu amo vocês. Entendeu por que eu fico no amarelinho quando eu tô com vocês aqui? É por isso. Olha que riqueza de reflexão que a gente vai tendo. É isso aí, Geisiane. É exatamente esse o ponto. Todas as emoções têm fatores positivos e fatores negativos. Todas as emoções. A diferença é como que a gente vai lidar com isso. O que a gente faz com esses fatores? Né? Vamos lá. Eu vou passar o slide aqui antes que a Geisiane tome o meu lugar aqui no bold, tá? Porque a Geisiane já estão até elogiando, eu não vou falar que foi a Thaís, mas ela já está até elogiando a sua explicação. Então, eu vou acelerar aqui, porque senão eu perco o lugar. Não estou querendo não, tá? Eu não tenho acesso ao chat, eu não posso ver, mas obrigada, viu, Thaís? Foi a Thaís, ela colocou muito boa a explicação, tá? Ela te elogiou. Thaís, você com certeza disparou uma emoção legal para Geisiane, tá? Com certeza. Vamos lá, meninas e meninos. Pessoas, olha só, vamos começar pela raiva. Como que a gente identifica a raiva? E esse é um processo de autoconhecimento. Lembra que eu falei lá no início? Eu preciso identificar, eu preciso dar nome. Como que eu identifico a raiva? Tudo aquilo que me invade. Invade o meu espaço, invade a minha fala, invade o meu pensamento, tudo aquilo que me invade. Então, para identificar, é fácil. Invadiu? Se sentiu invadido? Se sentiu invadida? Provavelmente a reação vai ser a emoção raiva. Qual que é o lado negativo? Exatamente o que a Geisiane falou. Eu vou usar minha raiva para ser agressivo? Isso é negativo. A raiva, ela não tem a necessidade de ser usada, né? A reação da raiva não precisa ser agressividade. E aqui eu estou falando de agressividade de qualquer tipo, né? Não só a física, mas a verbal, a psicológica, todo tipo de agressividade. Isso é um ponto negativo da raiva. Agora, se eu usar essa sensação que a emoção raiva me produz, me proporciona, como fonte de energia, certamente eu posso avançar. Que foi, de novo, o que a Geisiane falou. A raiva pode me gerar uma indignação, e essa indignação, ao invés de me gerar agressividade, vai me gerar energia, força, explosão para fazer algo. Por exemplo, não, gente, não dá mais para ver pessoas em situação de rua. Vamos ajudar essas pessoas. Vira um movimento, vira um processo de caminhada, de evolução. Então, percebe, a emoção continua sendo a raiva. Mas ao invés de eu ir lá e usar um lado negativo dessa raiva, um potencial negativo, eu uso para o positivo. Né? Eu costumo dar muito o exemplo de quem vai para a academia e treina. Quem faz treinamento, quem vai para a academia, quem faz crossfit, alguma coisa assim. Gente, você chega na academia, tem um pneu de trator,
Você não vai levantar ele falando, nossa, que lindo pneu, ai, que lindo, pneu maravilhoso de 300 quilos, vou levantar você com a maior facilidade do mundo. Não. Você vai ter que colocar energia ali. E o que você vai fazer? Você vai pôr a energia da raiva. É essa emoção que está ali. Mas não é porque você ficou com raiva do pneu ou do professor, não, é que você precisava canalizar muita energia para levantar um pneu de 200, de 300 quilos que estava lá como desafio para você. Quantas vezes vocês já não usaram a emoção raiva para conquistar alguma coisa? Não, eu vou passar nessa prova. Imagina, o professor não vai me reprovar, eu vou passar nessa prova. Isso é raiva, gente. Então, diferente do que muito se pensa, nossa, raiva é um sentimento ruim, uma emoção ruim. Não. Raiva é uma emoção nata de qualquer ser humano. Ela pode ser usada de maneira positiva ou não. Então, lembre-se, quero identificar minhas emoções? Comece identificando por essa perguntinha. O que está me invadindo? Tem alguma coisa me incomodando, invadindo meu espaço, minha privacidade? Tem. Então, eu estou sentindo raiva. Faz sentido, meninas? Continua tendo só meninas aqui, então eu vou falar só meninas. Mas meninos também, né? Quem estiver aqui com a gente. Vamos passar para a próxima. A tristeza. Quando a gente fala da tristeza, a gente está falando de algum tipo de perda. Né? Algum tipo de... algo que me falta, algo que eu não tenho mais. E aí a gente pode falar de vários tipos de perda. Pode ser a perda de um ente querido, pode ser a perda de dinheiro, pode ser a perda do celular, não sei, pode várias perdas. Então, tudo aquilo que gera perda automaticamente dispara a emoção da tristeza. Qual que é o ponto negativo da tristeza? Quando a pessoa, né, ou as pessoas, de modo geral, acabam caindo num processo de vitimização, né, quando eu falo sacrifício aqui, eu estou falando da pessoa se sacrificar para as coisas, se depreciar, né, entrar em sofrimento. Isso é um processo ruim, que é, muitas vezes, desencadeado pela tristeza. Né? Então, poxa, a pessoa perdeu o emprego. É legal? Claro que não é legal. Claro que ninguém está querendo perder o emprego. Né? Ser demitido, ou né, sair de uma empresa, seja lá o que for, ou fechar um negócio próprio, ninguém quer. Né? Ninguém começa uma atividade para perder. Mas o fato de perder, se isso virar um processo de luto, né, como diria a psicologia, de elaboração, ok, todo mundo tem um tempo. Só que se isso te levar para um sofrimento contínuo, para um processo de você começar a, até mesmo, né, entrar no estado depressivo, alguma coisa, isso já não é legal. É um ponto negativo da tristeza. Mas qual que é o ponto positivo? E aí tem gente que fala assim, Márcio, não tem ponto positivo na tristeza. Tem. Quando você começa a exercitar o seu processo de auto-perdão, principalmente. De você se compreender que aquele foi um momento que aconteceu algo que estava fora do seu controle. Que necessariamente não estava ao seu controle, por exemplo, manter o seu emprego. Né? A gente está vendo aí, imagino que vocês tenham visto nos noticiários dos últimos dias, da última semana, o grupo Casas Bahia pediu recuperação judicial, está lá mandando um monte de gente embora, fechando lojas. As pessoas vão ficar tristes, claro que elas vão ficar tristes. Agora, foi culpa delas? Foi responsabilidade delas? Não. Foi por uma circunstância do mercado, da situação financeira e econômica da empresa. Então, não adianta ela se culpar por isso. Ah, eu deveria ter feito diferente. Tá bom, você poderia ter feito um monte de coisa diferente. Como não fez, ou não foi possível fazer, o que você vai fazer agora, a partir de agora? Bom, vou entender que este é um processo que não estava sob o meu controle, que não fui eu que causei esse processo de demissão, e agora eu vou começar a ir para outros caminhos, vou buscar outros caminhos. Este é o processo que a tristeza ajuda nessa ressignificação, nesse começar de novo, nesse recomeço, nesse
novo passo, o nome que a gente quiser dar aqui. Tá? E como que eu vou identificar essa emoção? Entendendo o que eu perco, qual a perda que eu estou sentindo. O que eu perdi? O que eu estou perdendo? Muitas vezes a gente está em relacionamentos amorosos, amizade, ou seja lá o que for, e a gente começa a ver que a coisa não está ficando legal, mas também não faz nada. Né? Não dá o passo de entender ou de compreender. Talvez você esteja indo para o lado negativo dessa emoção, da tristeza. Tudo bem até aqui, pessoas? Sim. Tá ok? Estão conseguindo acompanhar? Gente, se tiver dúvida, se não... Bom, Márcio, acho que não é isso não. Vamos falar, vamos conversar. Tá? Bora lá, vamos para a terceira emoção, que é o medo. Né? Medo é bom ou é ruim? Tem os dois lados. O que dispara o medo? Tudo aquilo que dá a sensação de risco. Tudo aquilo que você percebe que é um risco para você, vai te gerar medo. Pode ser o novo, pode ser uma mudança, pode ser uma permanência. E aqui eu estou falando muito abertamente de várias coisas, e cada um de vocês aqui vão elaborar aí. Tá, tem medo do quê? Ah, tenho medo de bicho, tenho medo de altura, tenho medo de X coisas. Por quê? Porque você se sente em risco. Né? Quando que o medo é ruim? A emoção medo é ruim? Quando causa paralisia. Quando te priva. Quando te coloca num lugar onde você simplesmente não vai fazer mais nada. Onde você não consegue dar um passo adiante. Existem pessoas que têm grandes fobias. E aí eu vou trazer um exemplo de uma pessoa conhecida. Se alguém tiver outro exemplo, ou quiser compartilhar, por favor, participe. Mas eu tenho um exemplo de uma pessoa conhecida, que é uma contadora super bem sucedida, né? Financeiramente, economicamente, tem um escritório já há muitos anos trabalhando, e o sonho dela é conhecer a Itália. Não, minto, a Itália não, conhecer Paris. Ela foi para a Itália já uma vez, e o sonho dela era conhecer Paris. Ela estava na Itália, ela poderia ter ido para lá. Sabe por que ela não foi, gente? Alguém chuta o porquê que ela não foi para Paris? Alguém tem alguma ideia? Ela tem medo de rato? Exatamente, Geisiane. Eu acho que era... Nossa, eu nem falei. Você falou brincando, né? Uhum. É verdade. Ela não foi por isso. Já ia falar isso porque também. Porque avião não era porque ela foi. Então, o avião não era. Exato. Você viu? Talvez o mais difícil ela fez, né? A Aldenice até concordou. O mais difícil ela fez, que era atravessar o oceano com 10, 12 horas de voo por causa do medo de rato. Por quê? Porque Paris é conhecida como a cidade que mais ratos tem, acho que no mundo, inclusive. E ela não foi, Gisiane. O que você achou que... O que você chutou de brincadeira... Eu achei que não ia ser. Então, o que você chutou pensando que era uma brincadeira foi sério. Percebe como isso é um problema? Isso é um problema, gente. Por quê? Porque ela tem a condição, ela poderia fazer, mas ela não fez por causa do medo de rato que ela tem. Isso gerou paralisia nela. Isso gerou falta de ação. Tanto que a família dela falou, nós vamos, a gente vai. Ela falou assim, não, eu não vou, vocês podem ir, eu vou ficar aqui. Eu fico aqui no hotel, sozinha, mas eu não vou. Eu não vou porque eu já vi reportagens falando que tem muito rato, que às vezes você está andando na rua, o rato está passando, eu não vou. E não foi. Então, olha que situação ruim. Né? Infelizmente, essa questão do medo realmente é muito real. Eu mesmo sou uma das vítimas do medo. Não é medo de bicho assim, de deixar de... Mas eu tenho muito medo de... Porque eu mesmo me invalido em muitas coisas, né?
Muitas das vezes eu me paraliso por achar que eu não sou capaz e isso, aquilo. E isso é uma das coisas que adoece a pessoa, porque, tipo, Paris é o sonho de qualquer pessoa conhecer. Então, tipo assim, você deixa de realizar um sonho por conta de um medo de algo que você só colocou, na verdade, na sua cabeça. É real, a situação é real. Mas, tipo assim, você poderia... quantas pessoas não vão lá, vivem sonhos lá em Paris, e os atos estão lá, eles vão continuar lá, entendeu? E muitas das vezes é isso, a gente nos paralisa por que a gente coloca esse monstro na nossa mente, achando que a gente não é capaz, que a gente não vai conseguir, que vai vir aquela multidão de ratos, no caso dela, para cima dela, e é mais ou menos isso que acontece. Essa realmente é uma das piores emoções que eu tenho na minha vida, é essa questão do medo. Perfeito. É muito complicada essa questão aí. Denise, eu super agradeço você compartilhar, né, e se sentir segura para compartilhar, porque esse é um local mesmo, um ambiente seguro para a gente fazer isso. Então, é o que você falou, né? Eu muitas vezes acabo me invalidando as minhas habilidades, as minhas competências, o que eu sei fazer, muitas vezes eu invalido por medo. Mas aí eu continuo tendo medo de melhorar, de vir um ciclo que a gente não sai do lugar, fica só patinando. Sim, essa é a sensação que eu tenho o tempo todo. Tipo, eu mesmo me vejo, muitas das vezes até me pergunto, meu Deus, até quando eu vou ficar andando em círculo? Porque eu me aprimoro, eu faço isso, eu faço aquilo, nas coisas que eu me coloco para fazer, eu sou super elogiada, mas quando é para mim tomar a iniciativa de fazer, eu não faço. E aí eu fico o tempo todo rodando em círculo. Fico, tipo, como que se diz assim, eu fico me engordando de conhecimento, ficando obesa de conhecimento, mas de atitude zerada. Entendeu? Perfeito. Então, muitas das vezes eu fico procrastinando essa questão e realmente para mim tem sido uma luta muito grande eu passar por isso. Vamos lá, a gente vai... O nosso propósito aqui é conseguir, pelo menos, te ajudar um pouquinho. Tá? Espero que a gente alcance juntos esse passo adiante. Assim como também a Joyce colocou aqui no chat, que o medo para ela é uma das emoções mais sensíveis, aí, difíceis de lidar. A Camila também colocou que tem essa dificuldade aí até por trauma, né, Camila? Mas já vem trabalhando, e é isso, tá, gente? Ninguém está aqui falando, vamos estralar o dedinho e resolver. Não, é um processo. E para cada um de nós vai ser um processo. Eu faço terapia em relação a isso e tudo, mas realmente é um processo muito difícil de você derrubar. Sim, sim. Mas é um processo. E a gente pode... Eu sou maleoa para muitas coisas, mas em relação a medo, realmente eu me sinto uma gatinha bem... mas a gente muda isso, a gente muda. Devagar a gente alcança. Em nome de Jesus, vai dar certo. Amém. Quais são os pontos positivos do medo? Porque até agora a gente estava falando é ruim. Mas medo é bom, gente. Ter pelo menos um pouquinho de medo é bom. Sabe por quê? Porque ele leva a sobrevivência, leva a segurança. Ninguém vai sair correndo, né, no alto de um prédio de 50 andares, ninguém vai sair correndo de um lado para o outro na beirinha, né, e só em filme isso acontece. Né, em filme, todo filme tem alguém que anda lá na beirinha, fica pendurado segurando com um dedinho só. A gente não vai fazer isso. Né, a gente vai se preservar, falando, não, peraí, preciso preservar minha vida. Né? Ninguém vai atravessar uma avenida, uma rodovia correndo no meio dos carros sem olhar para o lado. Existem quem faz? Existe. Por quê? Porque provavelmente já perdeu o senso de noção ali do que é risco. Né? Então, o medo também nos traz a segurança, a sobrevivência, e por isso que é importante. Percebe que a gente estava falando aqui do medo não ser legal, atrapalhar? Mas olha como o medo também, a emoção, o medo também é positiva, também é relevante e necessária. Né? Então, são essas reflexões que a gente tem que fazer. Tá? Como que eu identifico o que está me colocando em risco? Já passo para você, Rafa. O que está me colocando... Essa situação oferece risco? Não oferece? Mas faz sentido? Né? E aí, Aldenice, eu vou só colocar aqui uma pitadinha no que você falou, tá bom? Você vai seguir o seu processo aí de terapia, mas é só uma pitadinha. Será que todo esse medo
oferece risco real para sua vida? Não precisa me responder, tá? Pode só refletir. Se você É quiser a mente, é a mente. A questão é a mente mesmo, igual a questão que você botou aí da sua amiga. A questão lá do rato lá, se fosse por isso, ninguém morava em Paris, entendeu? É a mente Exato. da gente, é muito difícil. Mas, às vezes, partir dessas perguntas é que a gente vai começar a elaborar melhor. Falar, opa, talvez tenha alguma coisa aqui que dá para enfrentar um pouquinho esse medo, alguma coisa assim. Ok? Rafa, você queria falar alguma coisa? Eu ia me usar como exemplo em quesito Diga. ao medo de modo geral. Não aparenta, mas eu sou uma pessoa muito vergonhosa, eu sou muito tímida. E eu sou estudante, né? E no meio a gente apresenta projeto, participa de várias ocasiões. E eu sempre ficava receosa de falar em público, apresentar meus projetos. E eu fiz, mas sempre eu coloquei minha cara a tapa. E foi daí que eu tive uma segurança maior a lidar com todas as situações, de apresentar projetos, de participar de reuniões extremamente importantes para a minha carreira, devido ao medo de falar. Hoje em dia eu já tenho aquela noção maior, não fico com tanto medo ou receio de errar. Eu sinto que eu tenho construído uma segurança baseada nisso. Perfeito, é isso aí, Rafa. Quer dizer, você entendeu que a emoção ela continuou existindo e ela vai continuar existindo, mas como que eu vou lidar com ela? Como que eu vou trabalhar com ela? Eu vou usar isso para me dar uma segurança e falar assim, eu consigo fazer, ainda que seja, né, como o pessoal costuma dizer aí, vai com medo mesmo, ou vou ficar paralisado e não vou fazer mais nada. Ótimo, Rafa. Maravilha, maravilha. Super obrigado por contribuir. E vamos seguir adiante. A Camila, eu vi que colocou aqui, precisa sair, não tem problema, assistir a gravação depois. É importante assistir a gravação toda, porque geralmente no final eu trago as orientações e as informações, tá? O nojo, assim como o medo, ele é muito parecido, tá? Quando a gente fala da emoção. A gente está falando aqui de tudo aquilo que traz aversão, né? Então, assim, o que me traz ranço, nojo, me dá agonia, né? Tudo isso é esse processo do nojo. E aí tem gente, é muito engraçado, não foi o caso aqui com vocês, pelo menos por agora, tem gente que fala assim, ai, Márcio, mas nojo é emoção? É uma emoção. E se vocês forem pegarem alguns exemplos, vocês vão entender claramente o que significa isso. Quem aqui, gente, estou falando de nojo, tá? Entendam, por favor, não me julguem, é feio julgar o tio aqui do outro lado, por favor, não façam isso, tá? Mas eu vou ter que dar exemplo. Quem aqui já teve aquela alegria, entre muitas aspas, de falar assim, ai, não vou comer isso hoje, vou deixar que eu vou comer amanhã. E aí chegou no amanhã que você foi comer, tava tudo emboloradinho, tava aquela coisinha já ficando meio podre. Já aconteceu com alguém aqui? Comigo já aconteceu, tá, gente? Ai, não vou comer hoje, eu vou guardar. Aí eu não comi no dia seguinte, esqueci, fui comer 2 dias depois, quer dizer, fui comer, né? Fui procurar 2 dias depois, o que aconteceu? Estava estragado. Naturalmente, a primeira coisa que eu fiz foi, não dá para comer isso, vai para o lixo. A emoção que me disparou foi o nojo, foi a aversão. Gente, eu não vou comer essa coisa estragada. Eu não vou comer isso porque está podre. Eu não vou comer isso porque não faz sentido. Qual que é o ponto positivo do medo? Desculpa, do nojo. Os mesmos que a gente tem, basicamente, no medo, né? Segurança, sobrevivência. Agora, qual é o ponto negativo? Também são muito parecidos, ou quase iguais. Gera afastamento, isolamento, pode causar um distanciamento social, né? E vocês todos e todas que estão aqui viveram a pandemia e a gente precisou ter um distanciamento, né? Porque era uma necessidade naquele momento, mas hoje, 6 anos depois, ainda tem gente que vive
nesse mesmo processo de distanciamento, inclusive distanciamento social. Né? Pode parecer meio estranho, mas eu soube há pouco tempo de pessoas que, assim, a pessoa praticamente não sai mais de casa, não tem segurança de pegar transporte público, só sai de máscara, só sai de luva, e só sai para o extremamente necessário, continua pedindo quase tudo por delivery. Claro que aí a pessoa vai precisar, talvez até de uma ajuda profissional mesmo para superar. Mas é aqui que a gente está batendo. É essa emoção que está ali se retroalimentando. Tá? Mas, de novo, qual que é o lado positivo disso? Atenção, segurança, sobrevivência, assim como no medo. Tá? Então, algumas perguntinhas que vocês podem trazer aí para identificar essa emoção. Né? O que me causa aflição, asco, objeção, desgosto, aversão? O que me causa? Tudo que causar, a gente está falando da emoção nojo. E, por fim, vamos para a emoção que todo mundo acha legal e bonita. Eu também gosto. Alegria. Tudo aquilo que nos traz satisfação nos deixa feliz e alegre. Tem ponto negativo essa emoção? Quero saber de vocês. Tem ou não tem? Ou ela só tem positivos? Deixa a gente feliz? Qual que é, então? Se tem ponto negativo, qual é o ponto negativo? Quais são os pontos negativos? Conta para mim. Eu acho que tudo em excesso faz mal. Tudo em excesso pode fazer mal. Muito alegre, né? Eu acho que, de repente, essa alegria pode te gerar, de uma certa forma, não muito longe, né? Não é nem uma insatisfação, é te gerar alguma coisa não muito boa, entendeu? Porque entendeu? Já chega nesse nível. Acho que tudo tem que ser dosado e você tem que saber lidar, né? Até com o sentimento que a gente vê aparentemente sendo tão bom, né? Quem não gosta de estar alegre, né? Mas eu acho que se você não souber dosar esse sentimento, eu acho que ele pode ter, com certeza, um ponto ruim, um ponto negativo. Ok, legal. Estamos num caminho bom. Deixa eu ver, a Fabiana colocou. Quando a pessoa, por exemplo, tem satisfação em fazer mal para alguém. Também. Não é satisfação? Percebe? A emoção qual é? A emoção é alegria. É satisfação. Ela está se satisfazendo de algo que talvez possa ser negativo. Né? Quem mais? O direito cair invalidez também. Pode fazer parte da... Desculpa, Rafa. Fala de novo porque cortou o começo da sua fala. Invalidez. Também. Maria Júlia, você ia falar alguma coisa? Não, é que eu acho que, às vezes, tem gente que também passa que é muito alegre, que é muito positivo, e eu chego a achar que é uma positividade tóxica, que eu fico assim, pelo amor de Deus, não é possível. Aí a pessoa se torna insuportável, e aí ela, assim, pelo menos em mim, esse tipo de gente causa raiva em mim. Então, para mim, tá sendo negativo, então... Ótimo. Também não é bom. Legal. Eu costumo dizer que aqui a gente está falando de alegria, mas não exclusivamente a alegria que passa só no feed das redes sociais, tá, gente? Porque muitas vezes ali as pessoas não estão alegres, tá? Existem estudos que comprovam, as pessoas não estão alegres. Elas estão vendendo uma imagem tá bom? Mas beleza, vamos, como diz o outro, né? Corta, volta para a nossa conversa aqui, porque senão a gente vai lanchar por um outro caminho. Gente, sabe qual é o principal? Tudo isso que vocês falaram faz sentido e super constrói o que eu vou colocar aqui para vocês. Olha qual é o principal ponto negativo desta emoção. Esconder todas as outras. O que a Maria Júlia falou agora, né? Aquela positividade tóxica, aquela pessoa que nunca fica triste, aquela pessoa que nunca tá ruim, que nunca acontece nada, pode ser um mau sinal. Para a pessoa, tá? Não tô nem falando para os outros, para quem convive, mas para a pessoa. Porque ela pode estar jogando para debaixo do tapete todas as outras emoções.
Ela sente raiva, ela fica triste, ela sente medo, ela tem nojo, tudo. Mas ela nunca vai admitir isso porque ela sempre vai jogar para debaixo do tapete. E isso é um grande problema. Porque todas as vezes que a gente não reconhece, não valida as nossas emoções, os nossos sentimentos, como eu fiz aqui a roda com vocês começaram a olhar, tô aqui, tô ali, tô nesse momento. Toda vez que a gente invalida esse processo, a gente está deixando de vivenciar o melhor daquele momento, ou o melhor que a gente pode ser naquele momento. Tá? Então, é importante a gente sempre olhar para isso. Excesso de alegria, como disse a Denise também, vou pegar um pedaço da sua fala, Denise, excesso de alegria pode fazer mal. Tá? Por quê? Porque a pessoa pode estar só olhando para o que é bom, é bom, é bom, é bom, e talvez não esteja sendo tão bom. Claro que a alegria vai aumentar a autoestima, vai aumentar a felicidade, vai aumentar o prazer, vai aumentar muitas vezes as vontades, né, de realizar coisas. Tudo isso é positivo. Né? Tudo isso é muito bom, desde que não esteja sobrepondo as outras emoções. Né? E aí eu não preciso nem colocar, eu coloco só por uma questão de manter o padrão, mas não precisa perguntar, né? O que te faz feliz? Poxa, tem um monte de coisa que faz a gente feliz. Né? Mas a gente precisa reconhecer e nominar cada uma dessas emoções. E aí, para fechar a nossa conversa de hoje, eu vou encaminhando já para o final, é importante a gente entender esse círculo de emoções. Tudo aquilo que está no meu controle, eu posso melhorar, mudar, aprimorar a partir do meu processo de autoconhecimento. Quanto mais eu me conheço, mais eu melhoro. Como disse a Rafa, poxa, eu sempre fui uma pessoa muito tímida, eu continuo tendo ali uma timidez, mas eu percebi que eu conseguia lidar com algumas situações e fui lá e meti a cara. Fui apresentar projeto, fui fazer palestra, seminário, seja lá o que for. Estou aqui de câmera aberta, tá? Para pessoas tímidas. Isso é uma grande vitória, tá, Rafa? Então, parabéns. Então, assim, isso está no controle dela. Ela pôde controlar isso e falar assim, não, eu vou mudar minha atitude. Vou mudar o meu jeito de me posicionar. Vou tomar decisões diferentes. Né? Vou me esforçar, vou fazer. Isso tudo está dentro do nosso controle. Então, tá aqui, ó. Tá exatamente aqui. Isso está relacionado a mim. Agora, tudo que está no círculo de fora não está no nosso controle. Então, não adianta a gente tentar fazer para o outro ou pelo outro. E eu sei que falar isso aqui, gente, pode parecer muito simplório, né? Mas você está falando isso que é fácil. Não, não é, gente. Eu também faço terapia, eu também trato isso na minha terapia quase que semanalmente. Né? Como que eu deixo de agradar os outros, de fazer... É tema da minha terapia. E eu não tenho nenhum problema em falar, em compartilhar isso com vocês. Por quê? Porque somos humanos e a gente vai passar por isso. A gente tem os nossos medos, os nossos traumas, os nossos desgostos, e tá tudo bem. Agora, o que eu posso fazer para melhorar? E é esse o processo. Que lá no começo, Denise, você lembra quando você falou para mim assim, me dá um resumão? O resumão do encontro de hoje e desta jornada é exatamente esse aqui, ó. O que eu posso fazer para melhorar como pessoa? E eu melhorando como pessoa, como ser humano, automaticamente eu vou melhorar como profissional. Vou ser uma profissional melhor, vou ser um profissional melhor, vou conseguir deslanchar na minha carreira. Por quê? Porque eu passo a me reconhecer e a me entender mais. Agora, tudo aquilo que não estiver no meu controle, que é a expectativa do outro, a decisão das outras pessoas, a postura, né, o que as pessoas querem ou não querem fazer, eu não consigo mexer. Eu posso sugerir, posso conversar, discutir, mas eu não consigo mudar. Então, quando eu trago esse círculo de emoções para a gente fechar a nossa conversa, né, encaminhar o final da nossa conversa de hoje, é exatamente para que fique para vocês a seguinte reflexão. O
O que eu quero fazer que realmente seja positivo para mim? O que eu quero fazer que realmente me leve a um passo adiante? E aí a gente entra, eu vou parar o compartilhamento e vou trazer basicamente o fechamento da nossa conversa aqui, falando um pouquinho sobre valência emocional. O que é valência emocional? É basicamente tudo aquilo que a gente deposita de valor, emocionalmente falando, naquilo que acontece na nossa vida. Então eu posso ter dois tipos de valência emocional, ou de valor emocional. Né? Se vocês quiserem simplificar, talvez ajuda mais para compreender. Quanto de valor eu coloco naquilo, naquela situação, naquele momento, naquela atitude, naquela escolha? Toda vez que eu coloco uma valência emocional positiva, significa que aquilo me despertou o lado mais positivo das emoções e me dá um impulso para seguir adiante. Quer ver um exemplo? Se eu for treinar numa academia, tá? Acordo 6 horas da manhã e vou treinar. Se eu saio da academia dizendo, poxa, legal, hoje foi um treino cansativo, desgastante, mas foi um treino bom. Eu me senti bem, estou mais disposto, estou mais animado, vou para o meu dia de trabalho, de escola, de estudo. E isso eu estou jogando valência emocional positiva. A chance de eu voltar nos próximos dias para treinar é muito grande. Por quê? O meu corpo, né, minha mente, começa aqui, né, disparou emoções e sensações para todo o meu corpo positivas. Olha, foi legal treinar. Apesar de ter que acordar cedo, apesar de às vezes estar um dia mais frio, chovendo, mas foi legal, foi bom. Isso é uma valência emocional positiva. Agora, se eu acordar cedo, 6 horas da manhã, for para a academia treinar, terminar o treino e falar assim, nossa senhora, que terror esse negócio, horrível, isso é péssimo, que desgrama todo dia ter que acordar e fazer... Eu joguei toda a valência emocional negativa, eu joguei toda a minha carga emocional negativa naquilo. Sabe qual é a chance de eu voltar no dia seguinte para treinar? Praticamente zero. E aí, a minha pergunta para vocês é, quantas vezes a gente faz isso com as nossas coisas, com a nossa vida, com o nosso dia a dia? Sabe aquele happy hour, aquela festinha de amigos, que você fala assim, nossa senhora, tem que ir nesse lugar, ai meu Deus, tem que encontrar essas pessoas. Sabe qual é a chance de você ir? Praticamente zero. Porque você só está encontrando coisas ali, valência emocional, negativa. Ao mesmo tempo que, sabe aquele momento que alguém te chama para alguma coisa e você fala assim, nossa, que legal, você vai, a gente vai estar lá junto, a gente vai se encontrar, vai fazer, vai... A chance de você ir é de quase 100%. Por quê? Porque você está encontrando uma valência emocional positiva. Aquilo está te fazendo sentido. Tá? Então, o que eu quero trazer aqui para vocês para encerrar a nossa conversa de hoje e passar só as orientações aqui dos próximos passos, tá? Quando a gente fala de valência emocional, a gente está falando de tudo aquilo que eu consigo medir, entre aspas, né? Vou usar essa expressão, talvez tenha alguma outra até melhor, mas assim, que eu consigo medir. Se eu estou sentindo uma emoção mais positiva ou menos positiva. Então, o conceito da valência emocional, que é o último tema que eu estou trazendo aqui para vocês, ele nos mostra o quanto de valor, o quanto de emoção eu estou colocando de positividade ou de negatividade em situações
em vivências, em experiências, em coisas que eu estou passando, ou escolhendo, ou escolhas que eu estou fazendo. Faz sentido? Fica claro isso para vocês, pessoas? Ok? Sim. Ótimo. Então vamos lá. Antes de eu dar os recadinhos finais, nesses últimos minutinhos, alguém tem alguma dúvida, alguém tem alguma pergunta, alguém tem algum questionamento em relação a tudo que a gente conversou aqui? Não? Tá ok? Deu para compreender? Então, beleza. Próximos passos. Primeiro de tudo, tá, gente? Amanhã a gente tem encontro também, então no mesmo horário, amanhã, quinta-feira, dia 27, das 18 às 19h30, é o nosso segundo encontro, tá? Hoje, assim que terminar o encontro aqui, a nossa conversa, a nossa aula de hoje, eu vou colocar lá no Google, no grupo do WhatsApp. Então, se alguém que está aqui não estiver no grupo de WhatsApp, espera terminar para eu poder incluir você no grupo, ok? Porque lá no grupo do WhatsApp eu vou colocar um forms, tá? Vou colocar aqui no chat também, mas como eu sei que algumas pessoas estão com dificuldade ali de acessar o chat, então eu vou colocar lá no grupo do WhatsApp, para facilitar. É um forms que ele valida a presença de vocês, tá? Então, tem uma única pergunta, vocês vão colocar lá o nome, o e-mail que vocês estão usando lá no CAB, aquele e-mail que vocês usaram para preencher o CAB, que é aquele formulário que vocês preencheram com várias coisas. Usa o mesmo e-mail, que fica mais fácil da gente identificar, ok? E aí, vocês vão preencher, né, o forms, desculpa, de presença, que vai contar como uma pontuação de participação. Tá? Para quem está assistindo a gravação, também pode responder o forms, porque vai assistir a gravação e responder. A resposta do forms eu disse agora aqui na gravação, então vai ser fácil de responder. Tá? Então, quem está no ao vivo já vai saber. Tá? E também lá no Google Sala de Aula, ou no GC, como eu chamo aqui, já está liberada, acabou de sair, e vai chegar por e-mail para vocês, mas entrando lá vocês já vão verificar. A primeira, deixa eu só ver se foi uma ou se foram duas atividades para vocês responderem. Deixa eu só ver aqui, confirmando. São duas atividades que vão ser liberadas, tá? Elas já, na verdade, para mim aqui já consta que liberou, mas talvez demore uns minutinhos para sair para vocês, tá? Então são duas atividades. Uma, elas estão numeradas para facilitar. Uma falando de emoções, então tem um videozinho lá e vocês vão responder. E a outra falando sobre autoestima, tá? Para quem não conhece o Google Sala de Aula, para responder as atividades, tem duas formas de atividades. Uma que vocês vão responder direto no espaço que vai abrir ali e é só responder, digitar lá direto. Outra, vocês vão ter que criar um documento. Eu sugiro que vocês criem no próprio Google Documentos, que aparece como opção para vocês, tá? Porque fica mais fácil de anexar. Mas se alguém quiser fazer, não, vou fazer no Word, depois eu anexo, não tem problema. Mas é importante que vocês respondam a atividade nos campos corretos, não pode ser em comentário particular, que se colocar em comentário particular, o nosso sistema não identifica a resposta, ok? Se tiverem dúvidas, perguntem lá no grupo, porque vocês mesmos podem se ajudar e eu também vou respondendo lá. Então, são duas atividades que vão ficar liberadas hoje, já daqui a pouquinho vai chegar para vocês, e outras duas que a gente vai liberar amanhã. Todas as atividades entregues contam ponto para uma gamificação que vocês, se não assistiram, tem que assistir o vídeo que está lá no GC também, falando que chama-se Status Boulder. O que é isso? Cada atividade que vocês entregam, cada vez que vocês participam aqui do ao vivo ou assiste a gravação e responde corretamente lá o forms, vocês vão somando pontos, igual joguinho de videogame, ok? E lá no final, quem tiver dentro
da pontuação, né, que a gente chama aqui, do status sênior, ou pelo menos o status pleno, avançam para as próximas etapas do programa e vai ter acesso ao Coursera, como a gente já divulgou, vai ter acesso a mentorias, mas tudo isso depende de vocês fazerem, tá? Então tem prazo de entrega. Qual é o prazo? Todas as atividades liberadas hoje e amanhã, vocês têm no máximo até segunda-feira para entregar. Sugiro que vocês não deixem para o último dia, porque muitas vezes o Google Sala de Aula começa a dar uns panes, porque todo mundo começa a acessar no mesmo dia e horário, e aí ninguém consegue entregar nada e fica um desespero. Vocês choram lá no grupo, fala que está dando errado. Então faz antes. Ok? Alguma dúvida, pessoas? Tudo bem até aqui? Então bora lá. A gente vai fazer uma foto. Quem conseguir, as duas meninas que estão de câmera aberta, permaneçam, por favor. Se mais alguém conseguir abrir a câmera por alguns minutinhos, deixa aberto para sair na foto. E a gente vai... Opa, o Sérgio? Sérgio, você foi o grande representante dos meninos aqui, viu? Porque só você que entrou hoje, mas eu tenho fé que outros virão. Tá? Pô, que legal. É verdade. Mas enfim. Não tem problema, não tem problema. Sérgio, como você chegou atrasado, é legal depois você assistir a gravação para pegar o início, tá bom? Mas legal você estar por aqui. Então vamos lá, a gente vai fazer a foto. Gente, a foto tem 2 requisitos básicos. O primeiro eu já percebi que vocês têm, sorriso inteligente. Tá? O segundo é estar perfumado. Se alguém não tiver perfumado hoje, não tem problema. Amanhã estejam perfumadas e perfumados, por favor, para a nossa foto. Bora lá? Então, no 3, a gente vai fazer a foto. Deixa eu só esperar aqui para não tampar ninguém. Bora lá, sorrisão. 1, 2, 3. Bora lá, sorrisão. Muito bom. Vou colocar aqui, ó, para quem está com acesso ao... Peraí, deixa eu ver. Não foi. Bora, vai. Para quem está com acesso ao chat, eu vou colocar agora aqui o Forms de presença, tá? Mas eu vou colocar também lá no grupo do WhatsApp, porque eu sei que algumas pessoas não vão conseguir acessar agora. Tá certo? Pessoas, quero muito agradecer a presença de vocês. Espero que vocês continuem com a gente até o final dessa jornada. Todas as informações estão no GC ou no grupo do WhatsApp. Geralmente eu duplico as informações para que vocês tenham acesso sempre, mas qualquer dúvida é só me marcar @marcioqui lá no grupo do WhatsApp e eu vou tirando as dúvidas para vocês, tá bom? Fiquem bem, uma excelente noite, até amanhã, bom descanso e obrigado pela presença de vocês. Tchau, tchau, gente. Obrigada, até amanhã. Tchau, obrigada. Obrigado, tchau, tchau, gente. Fiquem bem, boa noite, bom descanso.